Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Meus irmãos, nós estamos numa série de exposições no livro de João. Quinta-feira passada nós fizemos já a introdução e hoje nós começaremos então a ouvir a voz de Deus no livro propriamente dito. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Nessa parte aqui do texto, nós vamos nessa noite meditar sobre a grande revelação de Deus para nós. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim, meus irmãos, o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pai, tenhas misericórdia de nós. Pai, reconhecemos a dependência que temos aqui de Ti e pedimos nessa noite que o Senhor mais uma vez nos ajude a entender a Tua palavra e assim sermos alimentados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que nessa noite possamos entender com clareza a maior de todas as revelações que o Senhor nos fez, a revelação do Teu Filho, que nos comunica a Tua vontade, que é a Tua palavra para as nossas vidas. Seja com cada um de nós nessa noite, seja comigo. Sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu Te peço assim, sei que o Senhor há de nos abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, nós vamos começar hoje a entender um pouco mais daquilo que Deus tem para o nosso coração aqui nesse texto. E começaremos entendendo algo de precioso para o nosso coração. Nós, quando falamos de revelação, essa palavra revelar significa, literalmente, tirar o véu de algo. Quando algo é posto debaixo de um véu, você não consegue enxergar. Você pode ver até uma forma ou coisa do tipo, mas quando o véu é tirado, você consegue enxergar o que está debaixo desse véu. O que Deus fez em Cristo Jesus foi tirar o véu de si mesmo, para que nós pudéssemos olhar em Cristo Jesus e perceber em Cristo Jesus a revelação do grande amor que Deus tem para conosco. E esta é a maior de todas as revelações que Deus nos fez. Entender que em Cristo Jesus, Deus estava se aproximando de nós, estava se achegando à nossa vida. E aqui no capítulo 1, João então começa o seu evangelho estabelecendo uma ligação com o Antigo Testamento. Para João era muito importante que os seus leitores compreendessem que o Jesus que estava sendo revelado era o Messias que os profetas haviam prometido. De maneira que João se utiliza da linguagem do Antigo Testamento para mostrar que Jesus, que é o Messias, ele estava com Deus. Quando Deus criou todas as coisas e quando Deus então falava e trazia à existência aquilo que não existia. Observe aí no capítulo 1, versículo 1, que ele diz: No princípio era o Verbo. Talvez na sua Bíblia tenha: No princípio era a palavra. E por que a palavra? João aqui está trazendo à memória o que aconteceu no ato da criação. Se você lembrar, quando olhamos para o Gênesis, nós não encontramos lá no Gênesis um Deus com forma humana. O que nós encontramos lá é simplesmente Deus se revelando e falando, e através da sua fala, trazendo à existência o que não existia. Gênesis 1:1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse princípio aqui que João está se referindo é o princípio quando a história não havia começado ainda. Ele está falando da eternidade. E ele vai dizer que a palavra, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Verbo encarnado, a palavra de Deus, estava lá no princípio de todas as coisas.
Quando Deus falava, Jesus estava lá também, falando com Deus e trazendo à existência aquilo que ainda não existia. Meus irmãos, João ele começa então falando desse princípio. E este princípio é o momento onde a criação não havia sido feita e só Deus existia. Isso nós chamamos de eternidade. Quando a criação ainda não existia, quando não havia história, quando não havia céu ou terra, peixes no mar, simplesmente só Deus existia. E é muito importante para João começar dizendo isso, porque Jesus ele não só é um profeta, ele é Deus. Ele é o Deus, o Emanuel, o Deus entre nós. E João, então, ele começa dizendo, no princípio, Jesus estava lá. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é que nos chama a atenção aqui de imediato, irmãos? Que o Jesus a quem nós adoramos, ele é eterno. Que Jesus, o Jesus a quem nós prestamos o nosso louvor nessa noite, ele passou a existir. Ele existe antes que o mundo viesse a ser criado. Antes que qualquer um de nós, qualquer ser humano pisasse o pé aqui nessa terra, ou mesmo existisse terra aqui para se pisar, ele já existia. O nosso Deus, o nosso Jesus é eterno. Meus irmãos, Jesus estava na companhia de Deus antes que o mundo fosse criado. E João continua dizendo, ele estava com Deus. Aqui é importante notar que aqui nós temos uma característica do amor eterno de Deus. Porque o amor, irmãos, ele não pode acontecer na solidão. Deus é amor e o amor ele se manifesta sempre no relacionamento que nós temos com alguém. Com Deus também é assim. Deus, ele é um e ele é três, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas, mas são um. E diz o texto aqui que o Verbo, que é a palavra, estava com Deus, ou seja, na companhia de Deus. Na eternidade, o amor já existia, porque estava ali o Pai se relacionando com o Filho. Como cremos, irmãos, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo determinaram a salvação que iria acontecer na história, eles estavam conversando entre si, e o Filho estava decidido a se entregar em favor dos pecadores. O Espírito Santo estava lá com o seu papel de efetivar esse amor no coração daqueles que crescem, regenerando, salvando. Tudo isso como uma manifestação de amor. A própria existência eterna de Deus, como um três, irmãos, nos mostra que o amor também é eterno. Porque o Pai ama o Filho ama o Espírito e o Espírito ama a Deus. Meus irmãos, essa passagem nos revela esse aspecto relacional do nosso Deus. E uma vez que Deus assim se revela, o povo dele, nós que somos os filhos de Deus, também precisamos exercitar a nossa fé de forma relacional. Como, pastor? Amando como Deus ama a si mesmo. Meus queridos irmãos, eu digo ama a si mesmo, entenda, o Pai ama o Filho ama o Espírito, e ambos são um, ambos são Deus. Deus ele se relaciona com o Filho antes da criação. Embora Jesus seja Deus, ele se relaciona com Deus. Isso é um grande mistério para a gente. Porque na nossa lógica, como pode Deus ser alguma coisa ou algo ou alguém ser três e ser um ao mesmo tempo? Este é um daqueles mistérios que nós chegaremos no céu e estaremos lá diante do Senhor dizendo, Senhor, explica um pouco mais desse grande mistério. Porque aqui nessa existência, irmãos, a nossa mente é pequena demais para compreender isso. E antes que você diz, porque eu não posso compreender, eu não posso crer, não pense assim. A Bíblia e a revelação de Deus, lembre-se, é revelação, é Deus se dando a conhecer, é o infinito se revelando para o finito, é aquilo que é infinito tentando se comunicar e falar para aquilo que é bem pequenininho, o nosso pensamento, as nossas ideias. Logo, a gente não vai entender muita coisa, mas o que a gente precisa entender está claro, que Deus nos amou, a ponto de subir aquela cruz, tomar o nosso sofrimento, sofrer o nosso castigo e nos dar a esperança da vida eterna através do seu Filho. Meus irmãos, é importante notar que esse relacionamento revela a condição do amor. E eu queria que você pudesse, olhando para o teu Deus, para o nosso Deus, entender que devemos buscar o relacionamento com os nossos irmãos.
para viver a vida de Deus, a nossa espiritualidade. É comum em nossos dias as pessoas dizerem: mas dá para ser cristão sozinho em casa, né? Com a chegada da pandemia, muita gente se acomodou, ficou em casa e até acredita: não preciso me relacionar com a igreja, eu não preciso de uma igreja. Meus irmãos, isso não condiz com a natureza de Deus, porque Deus é um Deus que se relaciona desde a eternidade. Antes que o mundo viesse a existir, Ele já se relacionava consigo, nos mostrando a importância de estarmos com os nossos irmãos, de estarmos uns com os outros para exercitarmos o amor dEle. E isso é muito importante porque quando nos relacionamos com os outros, e aqui na nossa condição como homens e mulheres pecadores, nós nos deparamos com a fraqueza dos nossos irmãos, com aquela pisada no nosso calo, com aquela palavra que nos desanima e nos machuca, e a gente precisa ser exercitado no amor. O amor, meus irmãos, só é possível se houver relacionamento. Você nunca vai avançar no amor se você não quiser se relacionar, se você não quiser conviver, se você não quiser estar junto de outra pessoa. Não há como amar alguém com quem não queremos nos relacionar. É por isso que não dá certo essa história de dizer: eu te perdoo, mas não quero conviver com você. Porque se você não quiser conviver com uma pessoa que você perdoou, você nunca vai aprender a amá-la. E se você nunca aprender a amá-la, você nunca vai ser como Deus é, desde a eternidade. Um Deus que se relaciona e um Deus que ama. Meus irmãos, o pai e filho já se relacionavam eternamente. E João começa aqui dizendo que o Verbo estava com Deus. Ele repete no versículo 2, dizendo: Ele estava no princípio com Deus. Não é por acaso, é de propósito que João repete isso para nós. Ele está dizendo: Jesus, que é o Filho, e o Pai se relacionavam desde o princípio, ou seja, na eternidade, eles já se relacionavam. Jesus não é um ser criado, que teve uma data de nascimento, né? A gente comemora o Natal como o momento da encarnação do Verbo, mas o Verbo sempre existiu. O Verbo é eterno, a palavra é eterna. Meus queridos irmãos, ele não é como nós somos. Quando nós nascemos, nós sabemos o dia em que nascemos, e quando morremos, alguém coloca lá na nossa lápide que ali se findou os nossos dias aqui nessa existência. Com Deus não é assim, e com Jesus também não é assim. Ele é eterno, Ele é eterno. Meus irmãos, a nossa salvação está baseada nesse relacionamento amoroso do Pai e do Filho, que vivem eternamente, que se relacionam um com o outro, expressando o amor de um para com o outro. O Filho vem aqui e faz da vontade do Pai a sua vontade. Ele diz que a vontade do Pai para ele é a comida e a bebida dele, a ponto de, num gesto de amor e de obediência ao Pai, ir àquela cruz e levar sobre si o castigo que era nosso. Era o meio que Deus havia determinado para a nossa salvação, e o Filho assim cumpriu. Tudo o que existe, irmãos, no mundo foi feito por meio de Jesus. E João continua então dizendo no versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, aqui Jesus, nada do que foi feito se fez. O mundo foi criado para Jesus. O mundo foi feito para servir a Cristo Jesus. É por isso que nós cremos, irmãos, que Ele é a razão da vida. Quando dizemos que Cristo é a razão da vida, estamos dizendo, nós reconhecemos que tudo o que temos e somos alcança o seu propósito, chega ao seu propósito, quando está posto a serviço de Cristo. E você poderia perguntar: mas por que, pastor, é assim? Porque lá na criação, quando nada existia e Deus estava criando todas as coisas, era Cristo que estava ali como o alvo, o centro, para o qual todas as coisas deviam convergir. De maneira que o mundo encontra o seu sentido em Cristo Jesus. Mas é verdade que o pecado entra no mundo. E sabe o que é que o pecado faz? O pecado diz a você que a razão da sua vida não é Jesus. O pecado diz a você que você deve trabalhar, cansar e se desgastar para você ter uma boa vida e um bom dinheiro, um bom tesouro guardado lá no banco. E aí
você simplesmente desvirtua o propósito da coisa. Meus irmãos, tudo foi criado para Cristo Jesus. O sol foi criado para iluminar a Cristo. O mar foi criado para dar a Cristo o prazer de se banhar nele. Sabe aquele sorvete gostoso que você toma e você tem um prazer? Aquele prazer que você tem em experimentar aquilo que foi criado e sentir algo tão gostoso ali. Aquilo foi criado primeiramente para Cristo Jesus. É por isso que quando o crente ele se relaciona com o mundo, com as coisas do mundo, ele adora a Deus porque ele diz: Senhor, tudo isso foi criado para Ti. Louvado seja o Teu nome, porque eu experimento isso aqui, mas foi primeiramente estabelecido para Ti. E João está dizendo aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Nele todas as coisas se encaixam. Nele o fim, né, o fim proveitoso é alcançado, porque tudo foi criado para Ele. O sol, o mar, a terra, os seres humanos foram criados por meio de Cristo. Jesus é o propósito da criação. Tudo o que existe encontra razão nele. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, veja o que diz. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Diz assim: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, a Bíblia é clara em nos mostrar que tudo foi feito por meio do nosso Senhor. O Jesus que nessa noite nós aqui adoramos não é qualquer pessoa, não é um ser humano apenas. Ele é o Deus eterno, que esteve no princípio de todas as coisas. E João aqui deixa claro para nós isso. A vida só encontra o seu real sentido em Jesus. E entenda bem, por que isso? Porque talvez você esteja correndo atrás do vento, ou talvez esteja tentando colocar algo que você acredita que caiba no lugar de Jesus, para que a tua vida encontre algum sentido. Cuidado, porque quem assim vive, meus irmãos, vivem na idolatria, né? Não vive para Cristo Jesus. É ilógico a maneira como o homem vive para outras coisas que não é Jesus, não é assim? O homem acha que o propósito da vida são os prazeres, e ele se envereda pelos caminhos do prazer. Isso escraviza, isso tortura e isso mata. O homem acredita que o caminho, o sentido para a sua vida é o dinheiro, e ele se torna um ser frio, que não se relaciona, que trata o outro como um objeto, e ele também começa a ser tomado pelas trevas e a frieza que a riqueza sem Deus causa. Meus queridos irmãos, é ilógica a maneira como o homem tenta viver, né, para outra coisa que não é Jesus, porque tudo foi criado para Cristo. Nada no universo é capaz de harmonizar tão bem a existência, irmãos, como Jesus. Ele nos põe em paz com Deus, com o próximo e conosco. Não é assim que acontece, né? Deus, Ele nos põe primeiramente em paz com Ele. Às vezes estamos lá com a culpa na consciência, porque fizemos algo que não deveríamos ter feito, tomamos consciência do nosso erro, mas aí Deus provê a paz com Ele. Nós podemos olhar para Jesus e ver em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Ele nos põe em paz com o nosso próximo, porque uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós estamos também ali aprendendo e vivendo como Ele, amando o próximo como a si mesmo, entendendo que essa é a regra, essa é a lei dos nossos relacionamentos, uma vez que estamos em Cristo. Ele põe, irmãos, em paz com Deus, em paz conosco. Podemos baixar a cabeça no travesseiro, porque Ele nos dá essa paz. A encarnação do Verbo eterno, e aqui a palavra eterna, que é Jesus, pôs em contraste, irmãos, a luz e as trevas nessa existência. A luz e as trevas. Quando não há luz, o que é que acontece? Nós estamos na escuridão, né? Às vezes nós nos machucamos na escuridão. Às vezes está lá, você vendo tudo, enxergando tudo, de repente dá um blackout, acaba tudo ali, você não vê o que está a 1 metro de distância. Às vezes é uma canela que encosta ali, que bate ali em algum objeto, a gente se machuca, a gente fere.
a gente se fere. Lugar de trevas, irmãos, é lugar de ignorância. É lugar de quem anda perdido, que não sabe bem onde está, que no máximo consegue tatear e discernir algumas coisas mínimas. Quando Jesus é encarnado aqui neste mundo, quando o Verbo se faz carne, João vai dizer que agora acontece um contraste entre o quê? Entre as trevas e a luz. Agora, a vida pode ser enxergada na sua realidade, na sua plenitude. Deus é revelado ao homem, e o homem, olhando para Cristo, ele pode ver o quê? A luz. Mas aí, o texto nos diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferiram a ignorância do que estar com Cristo. Veja o que diz o versículo 4. A vida estava nele. Em quem? Em Cristo. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Essa vida aqui se refere à vida do próprio Deus. A vida de Deus estava sendo revelada. Deus, em todos os seus atributos, sua justiça, misericórdia, seu amor, estava sendo revelado em Cristo Jesus. Os homens olhavam para Cristo e viam em Cristo que essa luz, mas os homens não quiseram essa luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que nasceu de novo, você que tem Cristo no seu coração, você também compartilha dessa luz de Jesus. Veja o que João vai dizer mais à frente no capítulo 8, versículo 12. Ele diz assim: de novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. É Ele quem ilumina e traz a vida de Deus. Veja agora na continuação: quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, aqueles que seguem a Cristo Jesus, eles têm o quê? Eles têm a vida. E que vida é essa? A vida do próprio Deus. De maneira que a vida do crente revela as virtudes de Deus. Virtudes estas que o crente recebe onde? Quando ele crê em Cristo Jesus. Ele recebe em Cristo Jesus. De maneira que a luz passa a ser vista através de nós. Meus queridos irmãos, essa é a grande revelação que Deus nos traz. A palavra se encarna, a palavra eterna se torna agora um homem, Deus passa a habitar entre nós, para nos revelar a vida. E uma vez que recebemos então essa revelação, nós passamos agora também a vivenciar dessa luz em nós. Parafraseando o que diz o salmista lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O que o salmista está falando aqui de forma poética, podemos dizer: Jesus é luz para os nossos caminhos. Jesus é a lâmpada enviada e revelada de Deus para clarear a vida para nós. E se você nessa noite chegou aqui, está aí meio perdido, nas trevas, tateando, olhe para Cristo Jesus, porque a vida que você necessita está nele. Não está na sua inteligência, não está na sabedoria de homens, está na sabedoria que o próprio Deus revela em Cristo Jesus. Sobre a luz de Cristo, irmãos, debaixo dela, podemos nos livrar dos terríveis acidentes que as trevas podem causar. Sabe por que é que muitas vezes, quando vamos tomar decisões na vida, às vezes tomamos decisões onde trocamos os pés pelas mãos e depois estamos lamentando e chorando por aquilo que fizemos? Porque foi decisão tomada, muitas vezes, irmãos, nas trevas, sem entender o princípio norteador da vida que Jesus revela para nós, sem levar em consideração quem Deus é e tomar as próprias virtudes de Deus para nós, para sabermos escolher aqui nessa vida o caminho a ser seguido. Meus irmãos, quem está sob a luz de Cristo, quem é iluminado pelo Verbo eterno, pela palavra eterna encarnada em Cristo Jesus, não está mais nas trevas, está na luz. E quem está na luz consegue discernir com clareza, né, meus irmãos? Às vezes a gente está lá andando na calçada, tem lá um buraco enorme diante de nós. Graças a Deus, porque a luz clareia, a gente pode ver. Mas nas trevas a gente cai no buraco, não é assim? Nas trevas a gente tropeça, a gente cai. Quem está na luz, quem recebe a luz de Cristo Jesus, anda, irmãos, de forma a perceber na vida o que está acontecendo. Sabe, não é mais ingênuo.
sabe do coração do homem, sabe que as trevas não querem que a luz apareça, porque quem está fazendo e realizando as suas obras nas trevas não quer que a luz apareça, porque a luz revela as obras más de quem está fazendo nas trevas. Não é assim? Por que o ladrão age à noite? Porque ele não quer ser visto, porque ele não quer ser percebido. Assim também é a maldade do nosso coração. Às vezes nós agimos nas sombras, mas quando a luz chega, ela ilumina as nossas obras e diz: olha, o que você está fazendo não glorifica a Deus. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como luz, e é por isso que ele foi parar na cruz. Sabe por quê? Porque os homens olharam para ele e disseram: esse homem está iluminando tudo, esse homem está mostrando a hipocrisia da religiosidade, esse homem está mostrando a pecaminosidade do coração do homem. E por que ele mostra isso? Para se satisfazer nisso? Não, para que nós possamos olhar para Ele, para Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão. A luz ilumina quem nós somos, de maneira que a gente se olha no espelho e a gente não fica mais tentando maquiar o pecado. Nós dizemos: somos pecadores, mas pecadores perdoados, pecadores alcançados pela graça de Deus. A gente olha para a nossa condição e nós sabemos de fato quem nós somos. Como o nosso coração é sabotador, né? Quantas vezes a gente não está tentando sabotar os nossos próprios planos? Queremos avançar um pouco mais na espiritualidade, mas o próprio coração está dizendo: não, deixa essa vez não, deixa para a próxima semana. Às vezes argumentamos conosco mesmo que, poxa, mas é só um pecadinho, por que afastá-lo agora? Deixa ficar mais um pouquinho aí. A luz, Jesus vem mostrar, irmãos, tudo isso em nós. Quando você lê o Evangelho, essa luz, irmãos, ilumina, é um holofote assim mostrando a nossa fraqueza e o quanto precisamos de Cristo Jesus, do amor dEle e do perdão dEle. A grande revelação de Deus para nós, irmãos, é a palavra encarnada, que é luz e que contrasta com as trevas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem visto muitas coisas dando errado, muita gente aí se ferindo, se machucando, muita gente sofrendo, e estão sofrendo muitas vezes porque estão em trevas. Mas deixa eu lhe dizer, você que nasceu de novo, você tem a luz de Cristo. Está na hora da sua luz iluminar, está na hora dessa luz deixar de ser uma luz de penumbra e se tornar um holofote, e se tornar um farol para aqueles que estão nas trevas. Pastor, como é que isso acontece? Deixa a luz de Cristo, deixa a vida de Cristo tomar você. Busque mais de Cristo para a sua vida, para que a sua vida seja uma vida que ilumina, seja de fato a luz do mundo, como Jesus nos ensina. Meus irmãos, a luz continua a iluminar as trevas através de nós, através da vida daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo. Porque você acha que Jesus disse aos seus discípulos já no final: olha, se o mundo não me amou, o mundo também não vai amar vocês. Quando Jesus veio como luz, o que foi que o mundo queria fazer? Entenda-se, o mundo, o sistema pecaminoso, contrário à vontade de Deus, o mundo queria apagar, tirar a vida de Jesus. Os homens tramaram a todo instante como nós podemos matar esse indivíduo, que não dá para aguentar ele. Revelando Deus, o amor, curando, salvando, não dá. O mundo também vai dizer assim para você: não dá para te suportar. A gente tem que apagar a sua luz. O mundo, se ele pudesse, ele já tinha fechado a igreja há muito tempo, irmãos. Ele já tinha fechado, porque o mundo não quer que a luz brilhe. E você precisa entender isso, porque quanto mais comprometido com Cristo você estiver, mais a tua vida vai iluminar. E essa oposição com as trevas não deve ser estranha. Essa oposição é só um sinal de que, graças a Deus, a sua luz está brilhando. Porque se o mundo aplaudisse você, cuidado. Se o mundo dá tapinha nas costas e quer você ao lado dele, cuidado. Cuidado, porque, meus irmãos, nós não fomos chamados para estar ao lado do mundo. Nós somos chamados para estar na luz, e o mundo odeia quem está na luz. Não desanime não, viu? Não desanime não, porque o que você está passando é por conta da luz. E às vezes a luz nos coloca na solidão. Eu lembro quando eu estava na universidade, que acontecia um boicote
com a minha pessoa, porque eu era pastor. Quando eu me revelei que era pastor, então muita gente dizia assim, poxa, não dá para conversar com o pastor, né? Porque a ideia, parece que o pastor não é um ser humano que vive, né? E aí as pessoas olham para o pastor como se, não, ele é o santo do santo. Não, eu sou um pecador também. Eu recebi uma vocação diferente da sua, talvez, mas também sou pecador. E às vezes eu chegava, irmãos, na universidade e o pessoal estava lá, vamos para a balada, não sei o quê, e estava lá aquela turma, né? Irmãos, era aquela sensação de isolamento, de que você estava fora era um outro mundo para mim. Aquilo ali, em alguns momentos, me deixava incomodado, porque a gente quer conviver, né? Porque a gente quer conviver. Mas aí, quando a gente entende, irmãos, que os valores são distintos, enquanto alguns vivem para o prazer, nós vivemos para Deus, e não é que viver para Deus não tenha prazeres, tem, mas os prazeres, segundo Cristo nos revela. Então, irmãos, a gente começa a ver esse contraste muito nítido entre treva e luz. E eu vou dizer algo para você, tome cuidado, sabe por quê? Porque isso também é tentador. Porque o mundo diz para você o seguinte, poxa, abre mão disso aí, vem para aqui para o nosso lado, convive aqui conosco, não tem nada demais, né? E você pode ceder a isso. É a voz do diabo dizendo, venha, só essa vez, é só essa vez. Meus irmãos, a vida eterna nos revela a bondade de Deus no mundo de maldade, e essa vida eterna é revelada por Cristo. A misericórdia de Deus para um mundo é para um mundo repleto de impiedade. Por isso que a luz contrasta com as trevas. A vida dos discípulos de Cristo é como Jesus vai dizer no Sermão do Monte, é a luz do mundo. Quem é discípulo? Você que está determinado a seguir a Jesus. Você é discípulo de Jesus. Ele diz assim lá em Mateus 5, versículo 14 e 16. Acompanhe na sua Bíblia, Mateus 5, 14 e 16. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo o seguinte, sua vida é como aquele cruzeiro no interior da Paraíba. A gente encontra muitos lugares, também de Pernambuco, muitas cidades que são edificadas ao redor de montes, e as pessoas normalmente escolhem um monte para ali construir uma capelinha. Nessa capelinha, eles iluminam essa capela, e ali, às vezes, as pessoas vão até ali, né, para pagar seus votos e tudo mais. Mas é interessante, porque à noite, aquela capelinha iluminada, ela fica no alto de um monte, de maneira de que quem vem de longe já começa a perceber. Aquela capelinha, no meio daquela escuridão, ela ganha o destaque, porque nela a luz chamando a atenção dela, a luz focando nela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a luz do Verbo encarnado está em você. Você é a capelinha em cima do monte, não se esqueça disso. Você vai brilhar ao redor das trevas ali, ou melhor, em meio às trevas. A sua vida vai brilhar para que aquelas pessoas olhem para você e digam, glória a Deus pela vida dele, pela vida dela, porque revela as virtudes de Deus. Você é essa capelinha. Porque o Verbo encarnado trouxe luz para a nossa vida. Meus irmãos, quem de fato é discípulo de Cristo, revela no que faz essa luz do Verbo encarnado. Não é dizendo que nós mostramos a luz. Não é. Se fosse assim, era muito fácil, né? Era moleza demais. Nós dizemos que a luz está em nós quando fazemos. Os nossos atos lá na nossa vizinhança, lá no nosso trabalho, é a palavra ecoada aos ouvidos daqueles que precisam enxergar e ouvir a Deus. Entenda bem isso. Porque essa semana, talvez você vai precisar lembrar muito disso. Porque você fala, porque sua linguagem é interessante, mas as pessoas estão querendo ver as suas ações. Você diz que ama a Deus, você diz que tem Deus, mostre com as suas ações, para que a luz dele esteja em você, para que a luz do Verbo encarnado esteja em você. João diz então no versículo 5, assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas.
Por que as trevas não prevaleceram contra Cristo Jesus? Porque Jesus morreu e vitoriosamente ressuscitou ao terceiro dia. A luz não se apagou. A luz da capelinha e da maior de todas as capelas, que é Cristo Jesus, não se apagou. Ela continuou acesa. E embora ela não esteja presente fisicamente aqui neste mundo, ela está brilhando com todo o seu fulgor, através de quem? Da igreja que somos nós. A luz continua a brilhar. E o mundo, meus irmãos, ele vai querer apagar a luz, a nossa luz, a todo custo. Meus queridos irmãos, quem obedece a Cristo não vive mais nas trevas. Não vive mais nas trevas do pecado. Entenda bem isso. João, ele começa aqui esse capítulo nos mostrando isso, nos mostrando que o Evangelho é para que nós reconheçamos que Cristo, ele é o Messias, e o Messias que nos revela a vida eterna. Sendo assim, precisamos olhar para Jesus e enxergar a grande revelação de Deus. E como isso acontece? Eu queria encerrar aqui destacando algumas coisas para você. Primeiramente, Jesus é eterno. Para nós enxergarmos de fato a grande revelação que Deus tem para nós, nós precisamos olhar para Jesus e crer no Jesus que é eterno, que não teve um início, um meio e um fim, ele sempre existiu. Meus irmãos, o Deus a quem nós adoramos, ele sempre existiu. Antes de nascermos, ele já existia e ele já nos conhece. Ele já nos conhece. Ele nos conhece porque, como diz Paulo, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Isso é tremendo, né, meus irmãos? Deus não esperou nossas obras para nos escolher. Ele simplesmente, num ato soberano, ele quis nos colocar em Cristo Jesus. Os homens aqui nessa terra, eles podem olhar para você e julgar você pelas suas ações. Podem dizer, você não age assim, não age assado, não tem essas qualificações, eu não preciso de você. Deus simplesmente olhou para você e quis te amar, independente das tuas ações. Deus te escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Em Cristo, que é eterno, você já está nele. Você já está em Cristo Jesus, antes que a história viesse a existir. E isto aconteceu porque Deus te ama. Porque você é amada e amado por Deus. De um Deus que não está preocupado com as tuas ações para poder te amar. Ele te amou incondicionalmente. Incondicionalmente. Além disso, para a gente enxergar essa grande revelação, precisamos ver em Jesus o nosso Deus. O nosso Deus. Deus, irmãos, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas uma na sua essência. Embora seja um grande mistério para nós tudo isso, compreendermos essa relação que existe entre Pai e Filho, podemos, irmãos, ser também uma pessoa envolvida nesse relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é isso, pastor? Espiritualmente. Espiritualmente, Jesus nos coloca agora numa relação com Ele. Numa relação onde não somos apenas criação de Deus, somos também filhos de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. João, ele vai dizer que o verbo era Deus, esse verbo que nos levou para junto do Pai, esta palavra que nos levou para junto do Pai. A Ele nós servimos e devemos ter em mente que estamos também servindo a Deus quando servimos a Cristo Jesus. O nosso serviço é recebido pelo Pai porque fazemos através de Cristo Jesus. Então, além de entender a eternidade e compreender o nosso Senhor como Deus eterno, também o compreendemos como uma grande revelação porque Ele é Deus. E por fim, meus irmãos, precisamos também entender que Jesus é a luz que nós precisamos, para que a gente não permaneça nas trevas, para que a gente não venha aí dar os tropicões da vida, nos ferirmos, nos machucarmos, estarmos contundidos, porque simplesmente andamos nas trevas. Eu não sei como você chegou aqui, Deus sabe,
Mas eu quero lhe dizer, para essas trevas que você tem vivido ultimamente, nós precisamos, e você precisa mais de Cristo. Você precisa mais da vida de Cristo Jesus. Faça um teste. Procure viver o que Cristo te ensina. Procure viver a sabedoria dele. E você verá quanta luz chegará à tua vida. Como tudo vai ficar muito visível para você acerca do que é viver. Ele é a verdade, Ele é a vida. Meus irmãos, com a vida de Cristo não vivemos, mas tateando nas trevas, como alguém que perdeu a sua visão e que fica lá, eu acho que isso aqui é isso ou aquilo outro. Não, Deus ilumina os nossos olhos e nós conseguimos então discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, né? Aquilo que é uma bênção na nossa vida e que vai nos abençoar cada vez mais é aquilo que vai nos destruir. E nós precisamos dessa luz brilhando em nós. Nossa existência, irmãos, encontra sua razão em Cristo. A vida dele nos conduz de forma agradável a Deus. Que coisa maravilhosa, essa luz brilhando em nós. Deus olha para nós e diz: meu filho amado, minha filha amada, eu tenho prazer em você. Porque a luz do verbo, a luz da minha palavra está em você. Que essa semana você possa pedir a Deus e receber da parte de Deus mais entendimento sobre essa grande revelação que Ele nos fez. Esta grande revelação é a palavra que se fez carne. É o próprio Deus se relacionando conosco e trazendo luz para a nossa vida. Mas não se esqueça, o mundo não vai amar você pela sua luz. O mundo vai querer apagar a sua luz. Vão querer puxar o seu tapete, ver você prostrado, envolver você na escuridão para que você não brilhe. Então peça graça a Deus, porque o Deus que nos revelou isso é o Deus também que nos dará força para encarar o mundo. Ele disse que nós não estaríamos só. Ele disse que nós temos a presença dele e essa presença nos vem através do Espírito Santo. Então, ore a Deus. Se a sua luz tem sido bem fraquinha, né? Sabe aquela luz de penumbra que clareia, mas não clareia? Se está fraquinho assim, peça mais graça a Deus essa semana. Peça mais vida de Cristo. Encha-se do Espírito Santo para que as pessoas vejam em você a presença de Deus, as virtudes de Deus. A misericórdia, o amor, a justiça que vem de Deus. Meus irmãos, é isso que Deus nos revela. E não é uma pequena revelação, né? É uma grande revelação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que a gente venha resplandecer cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos fazer uma oração. Nessa oração, vamos pedir ao Senhor luz, entendimento, para vivermos segundo a Sua palavra, segundo Jesus Cristo. Meu Pai, nós Te louvamos, Senhor, nós Te louvamos porque Tu não nos deixaste nas trevas, Senhor. Estávamos sozinhos, independentes, achando que a vida ocorreria tudo bem e seria maravilhosa distante do Senhor. Mas, Pai, não demora muito para percebermos que tudo isso é só enganação. Porque, Deus, só o Senhor é quem dá, de fato, a razão para a vida. E aquele Senhor que tem experimentado dessa vida, que tem brilhado a Tua luz, sabe muito bem do que eu estou falando aqui nessa noite. Eu te peço pela vida deles, Senhor, que nessa noite, nessa semana, lá no trabalho, lá nas atividades que eles terão que realizar, meu Pai, que a Tua vida brilhe, resplandeça, que pessoas possam ver o amor encarnado em ações, a justiça, Deus, também sendo revelada em cada decisão tomada, meu Pai. Pai, que a Tua vida brilhe, que o Senhor resplandeça em nossas vidas, é o que queremos. Te peço também por aqueles que estão aqui nessa noite e que também estão nos acompanhando pela internet. Meu Deus, que o Senhor lance luz, abra o entendimento, que o Senhor clareie os olhos para que eles possam enxergar em Cristo Jesus o Deus que se fez carne, a palavra encarnada, o Deus eterno, que não foi criado por homens, que não é de madeira, de pedra, de gesso, mas que é o Deus que sempre existiu. Este é o Deus a quem prestamos toda a adoração nessa noite. E eu te peço, meu Deus,
Que a tua luz brilhe na vida deles e brilhe nas nossas vidas. Eu te peço assim e já te agradeço, porque creio que o Senhor nos dará mais da tua luz em cada circunstância, em cada situação que viemos a enfrentar no decorrer dessa semana. Te peço assim, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto nessa noite. Assim nós te entregamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um instante.